E olha só, gente, tô chegando aqui, Pedro Pacífico já está me esperando ali na frente, a gente já vai chegar nele, porque alguns estudos ao redor do mundo têm mostrado que as novas gerações podem apresentar um QI, que é aquele quociente de inteligência, menor do que os seus pais. E esses dados estão mostrando uma mudança histórica que pode estar acontecendo, porque o Pedro que vai explicar para a gente, né? Bom dia para você, Pedro. Mas aparentemente, ao longo do século passado, os índices de QI costumavam aumentar a cada década e não diminuir. Explica essa confusão para a gente. Eu acho que a minha filha é mais inteligente que eu, mas talvez seja eu que sou mãe, o meio coruja. Bom dia, Clarissa. Bom dia a todos. Realmente isso vem assustando um pouco, gerando até um certo alarde, né? Mas a pergunta que fica é: a nova geração, ela é menos inteligente do que as gerações antigas? Porque até então o que a gente via, e se falava muito no efeito Flynn, que é um efeito que foi observado por um pesquisador, o James Flynn, lá no século passado. E o que ele observou? Que desde a década de 30, a cada década, o QI assim, da geração aumentava de 2 a 3 pontos, tá? Então a gente tinha esse crescente. E desde 1990, mais ou menos, os estudos vêm indicando, na verdade, uma redução ou estagnação desse QI. É lógico que é muito difícil da gente conseguir cravar exatamente. Por quê? Cada país tem pesquisas diferentes, com formas diferentes. O teste do QI, ele é sim um modelo padronizado, mas que vem também mudando. Então, você comparar gerações, então é difícil dizer. Tem um lado meio alarmista também, né? E o QI está diminuindo. Mas, tirando esse, né, a gente tentar dizer uma forma muito geral, mas trazendo isso para a prática, o que de fato vem sendo observado é realmente mudanças em habilidades dessas novas gerações. Então, se antes a gente dizia que as antigas gerações tinham uma habilidade maior, e aí a inteligência que não é só de fazer uma prova, mas é uma inteligência emocional, uma inteligência, né, de você, relações humanas, o que a gente vem observando é que por diferentes fatores, e não só as telas, como também tem se, né, responsabilizado muito, a gente vê essa diminuição, Clarissa. E assim, agora, Pedro, desculpa te interromper um pouquinho, mas uma dúvida aqui até de mãe minha. Um pouco, será que a forma de medir inteligência não envelheceu também? Tem isso. Porque o mundo mudou, a realidade dessas crianças, desses jovens é diferente. Eles estimulam o cérebro deles de uma forma que a nossa geração não compreende. Será que as ferramentas para medir também não estão, de certa forma, perdendo a capacidade de fazer essa medição corretamente? Então, essas próprias reportagens que trazem o tema, elas também confundem QI com, às vezes, esses testes de padrões internacionais para medir escolas e até como é que as crianças têm hoje em dia concentração, né, se elas conseguem ficar muito focadas numa determinada atividade. Então, é algo muito amplo. Mas o que a gente vem observando? Que tem alguns fatores que prejudicam sim. Então não é só a forma de você medir essa inteligência, mas qual que é? E são fatores que são assim, sérios. A gente diz poluição, né, a exposição à poluição é seríssimo, falta de nutrientes. O que antes também tinha mudado e aumentado esse QI, porque o que justificou esse aumento, né, o efeito Flynn desde a década de 30? Eram mudanças de pré-natal, mudanças de nutrição, alimentação, o próprio convívio dentro de casa, os estímulos que as famílias traziam para as crianças. E o que a gente está vendo é que hoje em dia isso às vezes está piorando, a gente voltou a dar passos para trás nesses aspectos. Então, alimentação pior, né? Essa poluição, fatores ambientais, os estímulos dentro de casa. Então, não é só a gente pensar, eles não estão conseguindo estudar como eles estudavam antes na escola. E um ponto que vem também chamando a atenção, e eu acho que ainda nem conseguiu refletir muito nessas pesquisas, que é a inteligência artificial. Se a gente pedisse antigamente para uma criança, escreva em 20 minutos uma redação sobre um tema atual, ela ia demorar os 20 minutos, ia ficar difícil, ia errar bastante. Hoje em dia, a criança vai lá, coloca no chat GPT e já sai o resultado. Então, eu sempre cito o trânsito, aquela coisa do pai que pegava o guia de ruas no porta-luvas do carro e você tinha que decorar os caminhos. Você aprendia o telefone de todos os seus amigos, você sabia o telefone de todos os seus... A minha filha não sabe meu telefone, ninguém sabe. Tem que falar para o filho, decora o telefone da sua mãe, porque você tem que saber se aconteceu alguma coisa. E assim, realmente, eles não sabem número nenhum. O estímulo é diferente. Quando a gente abria e precisava ver o mapa, isso fora é um a tela, estímulo. claro que a gente entende que o cérebro acaba sendo...
moldado de uma maneira diferente. Né? Está mudando a forma, claro, né, de você pensar, mas é isso, a falta também do estímulo que preocupa muito. É o exercício, porque cada vez que você tinha que ver o mapa, você ia digerindo aquela informação. Hoje a gente não tem tempo para digerir nada, porque é tanto estímulo, tanta atenção fragmentada, que fica difícil de você conseguir absorver e digerir isso. E é perceptível até na gente, né? Mas essa nova geração, que eles chamam de nativos digitais, que é a primeira geração que nasceu sem saber o que é não viver sem as telas. A gente nasceu, A gente né, nasceu, na viveu infância, sem por algum tempo. Era no máximo Você uma acho TV com menos tempo que eu, né? Mas eu, tudo bem. E aí, Clarice, eu acho que para até a gente terminar é interessante a gente pensar. Então, como é que a gente pode melhorar isso? É lógico que tem a limitação das telas, hoje em dia é indicado como um dos principais fatores que podem, né, ajudar. Tem a questão da alimentação, mas são outros fatores que a gente não consegue, né, são maiores, questões de saúde pública, que exigem um investimento não só da família. Mas a limitação das telas, ela é possível, e estímulos de atividades que levam as crianças para fora de casa, para se exercitar. Então o sedentarismo que vem com as telas também é muito preocupante. Na minha família são 9 crianças, né, da geração inferior. Então são 7 netos da minha mãe, mais 2 enteados que eu tenho. Desses 9, eu posso dizer ali que leem mesmo vorazmente, acho que uns 2. E com algum gás um pouco maior, mais uns 2, o resto, 3, o resto. Então vamos deixar umas dicas de livros para esses adolescentes já? Ó, eu vou falando algumas, enquanto você pensa o que te marcou na infância e adolescência. Mas se eu puder deixar algumas dicas aqui, ó. Tem um livro que eu gosto muito, não sei se você já leu, que é até uma história em quadrinhos. E não é infantil, chama Maus. É maravilhosa, vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial de uma forma até didática e muito interessante. Um livro que me marcou muito a adolescência foi Capitães de Areia, do Jorge Amado, que eu amava. E uma outra série, que são acho, 13 livrinhos, que é o Desventuras em Série. É ótimo para pré-adolescente, né, 10, 11, 12 anos, e vai contar a história de 3 irmãos que ficam órfãos e eles têm que lidar com um tio que está mais interessado no dinheiro deles, realmente, nessa herança, do que em dar afeto. E é muito interessante, você consegue, então, estimular, né, e dar essa atividade para o cérebro que a gente tanto precisa. Tá aí, então, Pedro Pacífico, nosso bookster aqui no Leitura do Fato na CNN Brasil. Obrigada, Pedro. Obrigado, até a próxima. Clarissa. Até semana que vem.